Hoje não teremos um vídeo que vocês já estão acostumados de prática, mas eu tenho certeza que esse tema que você clicou aqui vai te ajudar e a gente vai conversar um pouquinho mais também sobre a limpeza de pele. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, estamos com um cenário diferente, igual os outros vídeos dessa semana aqui, porque eu estou doentinha, mas a vida que segue, não podemos parar. E apesar de não poder atender, né, já que eu tô aí num período de resguardo, digamos assim, né, cuidando da minha saúde, eu não podia deixar de vir aqui conversar com vocês sobre um assunto que envolve os vídeos de quinta-feira que vocês amam, que é sobre limpeza de pele. E hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre qual profissional pode aplicar, né, fazer ou atuar com a limpeza de pele. Qual profissional pode atuar com a limpeza de pele? Você já parou para pensar nisso? E é um assunto que eu quis trazer para vocês de uma forma leve, de uma forma dinâmica, onde a gente vai bater um papo aqui muito gostoso, já que vocês sabem que os vídeos de quinta, eles cresceram muito no canal. Pra mim, vou ser honesta com vocês, é um dos meus preferidos de gravar. Eu amo gravar procedimento de limpeza de pele. Eu amo, né, esse tratamento. Eu acho um procedimento incrível, com muitos resultados. Sempre fui apaixonada. Desde que eu comecei a atuar na área, lá em 2018, eu já fazia limpeza de pele, eu já queria estudar mais sobre o assunto e fui me apaixonando cada vez mais. E esse vídeo é justamente pra gente discutir um pouquinho mais e eu dar uma luz aqui pra vocês, porque eu sei que tem muitos profissionais que me assistem, mas também tem muitas pessoas que não são profissionais, mas que gostam do assunto e que às vezes gostam dos meus vídeos pra, enfim, pra aprender alguma coisa, às vezes tá com alguma acne, se identifica com algum paciente meu que eu posto aqui, ou quer aprender, enfim, se identifica comigo, então vamos trocar aqui algumas informações e ter essa troca gostosa que a gente tem. Se eu fosse responder em uma só palavra, qual profissional pode atuar com limpeza de pele, seria esteticista. Sim, e eu quero explicar um pouquinho pra vocês. O que acontece? A estética, ou o curso de estética, querendo ou não, é um curso novo quando a gente compara com outros cursos, como por exemplo medicina, fisioterapia ou odonto. A estética ela é nova no mercado. Então assim, quando eu entrei, para vocês terem uma noção, até dando um exemplo meu aqui na prática, quando eu entrei na faculdade lá em 2017, a minha faculdade tinha estética há 5 anos, então querendo ou não, era um curso novo. E quando a gente vê, né, como eu citei esses outros cursos, essas outras áreas, tem há muitos anos. Então, na minha época da faculdade, as minhas professoras, elas não eram esteticistas, elas eram fisioterapeutas e se especializaram na área da estética e uma outra, acho que estava fazendo estética naquela fase, porque era uma área nova. Então, assim, hoje, a área da estética, né, a gente não tem o conselho em si, mas nós temos as nossas leis que nos protegem, que foi regulamentada e hoje a gente consegue ter uma noção melhor do que pode e o que não pode. E quando a gente fala em estética, o melhor profissional é o esteticista, porque ele estuda para aquilo, ele estuda sobre a pele. A faculdade ou o curso técnico, ela é especialmente, gente, focada para entender sobre anatomia, sobre pele, sobre os tratamentos estéticos. Então não tem melhor profissional para cuidar da saúde da sua pele, para proporcionar, né, esse procedimento de limpeza de pele, senão o profissional esteticista. O que acontece, como eu citei, seja há uns anos atrás que não tinha, né, não era falado sobre cursos de estética e também muitos profissionais ainda continuam fazendo, é o quê? Que pode tá super certo. Profissionais da área da saúde como fisioterapeutas, biomédicos, enfermeiros, enfim, tem a faculdade deles, se formam, né, na graduação e aí com uma especialização, ou seja, com uma pós-graduação, se especializa em estética. Então, citando aqui, por exemplo, né, que eu falei para vocês da fisioterapia, tem a pós-graduação em dermatofuncional. Então, para um fisioterapeuta atuar com estética e poder proporcionar esse procedimento de limpeza de pele, ele precisa ter a pós em dermatofuncional. E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque isso é coisa séria, gente. A gente vê tanto hoje na internet, seja aqui no YouTube ou em outras redes sociais, né, pessoas aí falando sobre a limpeza de pele, mas a gente precisa tratar esse procedimento como um procedimento sério, porque ele é um procedimento sério. A gente tá falando aí sobre acne, sobre a saúde da pele, e se a pessoa que tá buscando por esse procedimento, você que é um paciente que busca, né, por fazer uma limpeza de pele, você precisa buscar por um profissional que seja capaz, que seja habilitado para fazer aquilo. Não pode ser qualquer pessoa.
Então eu queria só conversar um pouquinho hoje com vocês. Seja um profissional que fez, né, a estética no curso técnico ou uma graduação, ele é um esteticista. E aí um profissional que é da área da saúde e veio por uma pós-graduação na área da estética, ele pode atuar também com a limpeza de pele. Óbvio, não são todas as profissões, né? Por exemplo, um dermato, geralmente, ele não faz nenhuma pós, né? Enfim, ele não atua, ele acaba indicando mesmo um profissional esteticista para os pacientes dele fazer a limpeza de pele. Então, é lógico que não é toda a área da saúde, são algumas específicas. E eu acho esse vídeo um vídeo muito importante, porque o meu objetivo aqui é fazer com que vocês enxerguem esses riscos de você escolher um bom profissional, já que toda quinta-feira eu trago um protocolo facial ou uma limpeza de pele aqui pra vocês, falo sobre ativos, converso sobre a pele do meu paciente, dou dicas de produtos, mas eu sei, né, que eu tenho muitas pessoas que me assistem que são profissionais, que se identificam com o que eu falo, que pegam dicas e orientações de produtos que eu costumo utilizar, ou, nossa, o paciente dela tá com uma pele assim, eu posso utilizar esse produto. Ou pra você que não é profissional, você saber buscar um profissional adequado, tá? E quando eu falo em profissional adequado, é um profissional que é formado. E aí a gente parte para um outro assunto, que é o quê? Se você vai fazer limpeza de pele, não faça limpeza de pele com um profissional, que nem pode ser chamado assim, né? Profissional que fez um curso livre. Gente, curso livre não forma ninguém. Como eu falei, a estética ela foi regulamentada e hoje quem pode trabalhar, né, sendo esteticista, ninguém pode se denominar esteticista sem ter o técnico ou uma graduação, seja tecnólogo ou bacharel. Então eu, por exemplo, fiz a graduação, fiz a faculdade tecnólogo em estética e eu posso trabalhar com estética. Agora vem um ser humaninho que faz um curso ali de um final de semana e acha que pode fazer uma limpeza de pele, acha que é um procedimento simples. E não é um procedimento simples. Imagina se acontece alguma intercorrência, imagina se o paciente tem alguma alergia, ou se o produto que você utiliza ali, o kit que você tem, não é compatível com aquele paciente, é uma paciente gestante, por exemplo, você vai saber como é que você vai agir perante essas situações. Então fica aqui de alerta mesmo também esse vídeo pra vocês, sabe? É um vídeo que eu acho que eu nunca trouxe aqui no canal, mas aproveitando até que eu tô ruim, a bichinha tá ruim da garganta e tá falando mais que a boca, né, gente? Mas como eu não posso, né, trabalhar porque eu preciso me cuidar mesmo, eu precisava vir conversar aqui com vocês. Então, assim, como é um vídeo que vocês sempre veem aqui no canal, eu acho interessante a gente destrinchar e também entender quem que pode, quem que não pode e falar sobre esse procedimento que é tão maravilhoso, traz tantos benefícios, tantos resultados, né, incríveis. Eu trabalho há tantos anos com isso, mas é triste ver a nossa profissão sendo banalizada desse jeito e muitas pessoas não valorizando. Então, por isso, busquem sempre fazer o correto, né? Sempre respaldado pela lei, atuando de forma ética, sabe? Tanto você que às vezes fez um curso, tá achando que você tá arrasando, achando que você é esteticista só porque você fez um curso livre e você não é. E até mesmo você que é um profissional da área da saúde e quer migrar para a área da estética, faça uma pós em estética ou faça a faculdade de estética, né? Seja, se você quer migrar mesmo para estética e ser um esteticista, seja um esteticista de fato, sabe? Aqui eu não quero julgar ninguém, não quero apontar o dedo para ninguém, mas eu acho que a estética é uma área tão linda que, assim, eu amo, eu sou prova viva disso, né, já que eu sou da área, sou profissional da área formada, mas me entristece, sabe, ver algumas coisas, principalmente na internet, enfim. E realmente, você que me acompanha, que gosta do meu trabalho, a gente precisa dar as mãos, sabe, como profissionais também. Eu sei que tem muitos profissionais que me acompanham, né, a grande maioria. A gente precisa unir forças, sabe, e realmente ter essa visão de que a estética era da saúde, então a estética ela precisa se unir e a gente precisa defender a nossa profissão com unhas e dentes. Eu acho incrível, como eu citei aqui, né, profissionais, por exemplo, fisioterapeutas, que migram na área da estética, mas de forma correta, com a dermato funcional, entendendo o que pode, o que não pode, fazendo mesmo o que tá ao alcance daquele profissional, assim como o esteticista, sabe? A gente tem que entender o nosso quadrado também. Eu posso ir até aqui, esse é o meu limite. Eu, por exemplo, comparado com um fisioterapeuta, eu não vou trabalhar na parte de reabilitação, eu tenho que entender que a minha zona não me permite, a minha profissão não me permite fazer aquilo. Então, hoje a gente vê tantas coisas, né, confusas aí na nossa profissão que acaba, né, embaralhando a nossa cabeça. Mas, gente, busquem pelo que é correto, busquem
o que tá ali dentro da lei, o que pode, leia sempre, né? Eu vou até deixar aqui abaixo no link da descrição a lei do esteticista, para vocês verem tudo bonitinho e realmente trazer clareza, para que a gente entenda de fato o que pode e o que não pode ser feito. E só pra gente finalizar esse assunto sobre quem que pode trabalhar, né, e atuar com limpeza de pele, o curso livre, ele é um curso muito bom, ele é um curso complementar. E a questão aqui não é só o curso livre em si, é a pessoa que faz um curso livre e acha que ela pode atuar assim, né, se autodenominando profissional. A questão é que é diferente, por exemplo, de você que é um estudante ou você que já é um profissional formado principalmente e vai fazer um curso livre para se aprofundar, para entender melhor sobre determinado assunto. Eu mesma, eu sou uma profissional hoje que já fez vários cursos livres, que ofereço esses tipos de materiais complementares, né? Seja o meu workshop Age, seja o intensivo, o meu futuro workshop de limpeza de pele, mas eles são, por exemplo, produtos, né, para profissionais da área. Então não adianta a pessoa querer comprar alguma coisa, achar que ela pode atuar, sendo que não é assim que funciona, principalmente se tratando da área da estética. Então, quando a gente fala aí, por exemplo, do workshop Age, que é um workshop de gestante, ele foi especificado, ele feito para os profissionais da área da estética, porque lá eu abordo sobre drenagem linfática para gestante, limpeza de pele para gestante, o que pode, o que não pode, cosmetologia segura, tudo isso tá ligado ao quê? À estética. Então não adianta um profissional X querer fazer o workshop, porque não é assim que funciona, entende? Mas os cursos livres, eles são sim excelentes, só que quando a gente faz da forma correta, quando a gente já é, por exemplo, né, da área e a gente busca realmente enriquecer nosso pensamento, ao nosso conhecimento, se aprofundar melhor sobre o assunto, oferecer um método, uma técnica nova, entender melhor sobre aquele assunto, né? Já que a gente já está na área. Agora, um outro profissional fazer isso não tá certo. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Essas dicas são principalmente para quem, né, gosta da área e quer trabalhar de forma correta, mas para você que não é da área, não quer trabalhar com estética, só tá aqui porque gosta dos meus vídeos ou que me acompanha por algum motivo, se você for um dia fazer limpeza de pele, busque por um profissional que é de fato habilitado, que é esteticista, que é da área da saúde, mas que tem aí a especialização em estética, tá, gente? Porque limpeza de pele a gente vai tratar do maior órgão do corpo humano, que é a pele. E a gente vai cuidar com muito carinho. E somente um profissional habilitado vai te escutar, vai te dar atenção e vai te proporcionar o melhor atendimento. Bom, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo assim, ó, que eu desembuchei de falar aqui. Falei bastante, mas eu acredito que eu tenha falado o que estava no meu coração e principalmente o que é certo. Eu defendo muito o que é o certo. E, enfim, deixa aqui abaixo nos comentários se você gostou. Grande beijo, fiquem todos com Deus.